Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Quem é o príncipe desse mundo? O príncipe desse mundo seria Jesus? Não. Davi? Que outro nome poderia receber o príncipe desse mundo? O príncipe desse mundo é o próprio Satanás, também conhecido como Diabo, como Beelzebub. E muita gente cristã tem medo de falar no nome de Satanás. Por que esse medo? Se as pessoas falassem mais em Satanás, também conhecido como pai de toda heresia, pai de todo engano e pai da mentira, muitas pessoas passariam a identificar quem fala a verdade e quem fala a mentira. Satanás é o príncipe desse mundo, porque Jesus afirmou isso e os apóstolos também. E muitos cristãos têm uma experiência forte, já tendo ouvido a própria voz desse perdedor, pai de toda mentira e pai de todo engano e pai de toda maldade que impera nesse mundo. Satanás, Beelzebub. Algumas características que ele tem. Mas antes disso, vamos especular uma coisa. Por que tanta gente nega a existência de Satanás? Qual é a intenção? A intenção é sempre ruim. Mas Satanás representa o mal. Quando a gente não fala em Satanás e nem pensa nele, nós só estamos pensando nas coisas boas. Errado. Isso é infantilidade espiritual. Muita gente não quer que você creia na existência do diabo, na existência de Satanás, para que você não veja o pecado e o pai do pecado. Quer que o erro e o pecado estejam apenas no coração do homem e transformar tudo isso num grande problema unicamente humanista, do coração humano, da mente humana e não das hostes espirituais. Satanás existe e vamos dar apenas algumas características. Em primeiro lugar, ele é real, ele existe. Ele existe e é o responsável pela maior parte da luta contra o Evangelho, contra Jesus e contra todo o amor de Deus manifesto na face da terra. Satanás é real, ele existe e ele é de fácil identificação. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, está escrito: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo. Para isso Jesus veio à terra. Aí diriam uns: não, Jesus veio apenas dizer coisas bonitas e também afáveis que nos tornam bons e dóceis. Não. Jesus veio resgatar muita gente das obras de Satanás. A sensualidade, as heresias, as blasfêmias, o assassinato, o roubo, o furto, a mentira,
porque ele mesmo, Satanás, além de ser real, é pai de toda mentira. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, ele existe e está presente no mundo, trazendo muita confusão, muita desgraça, muita fome, muita miséria, sofrimento e muito desespero. Em segundo lugar, ele é ardiloso. Sim, ele é ardiloso. Ele tem conhecimento. Ele conhece todas as táticas, todas as maneiras possíveis para enganar, para ludibriar, para mimetizar-se em outra coisa e para levar engano a todo homem. E muita gente cristã está sendo iludida por ele. Embora a princípio Satanás não tenha poder sobre o homem ou a mulher verdadeiramente cristão, embora o homem verdadeiramente cristão não tenha medo de falar de Satanás, muita gente tem sido vítima dele e de suas más obras, porque ele é ardiloso. Você acha que ele é um espírito estúpido, ignorante, que o poder das trevas, que o príncipe desse mundo é sem cultura? Não. Ele é culto. Ele é um doutor entre os doutores. Ele é um sábio entre os sábios. Ele é o maior historiador desse mundo. Ele é o maior teólogo desse mundo. Você conhece alguma coisa sobre o Antigo Egito? Seus pecados e suas atrocidades? Certamente que não, por melhor que você seja. Mas Satanás conhece tudo. Conhece tudo que nem nos livros está. E sobre Sodoma, Gomorra, Babilônia, sobre toda a corrupção na face da terra, em todas as nações e em todas as épocas. Você sabe alguma coisa sobre isso? Ele sabe tudo, porque ele está no mundo há milênios e conhece toda a corrupção do gênero humano. Ele é poliglota. Ele conhece as raças, etnias, culturas, sabe do que os homens e as nações gostam e sabe o que as nações, homens e mulheres, temem. Ele é conhecedor. Existem os seus asseclas de segunda e terceira categoria, mas ele tem também os seus anjos caídos, muito bem preparados. Muitos líderes cristãos são vítimas não de demônios de terceira categoria, mas de servos de Satanás, que são enviados especialmente para os mais capacitados. E de vez em quando um deles cai. Ele é ardiloso. Ele é sutil. Ele pode parecer muitas vezes elegante, loquaz, boas falas, simpático, sedutor. Ele é ardiloso, em todos os sentidos que você queira utilizar a palavra ardiloso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz: "E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz." O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Tem muita gente ouvindo coisas bastante agradáveis aos ouvidos. Há muita gente bastante feliz, pensando que está de bem com Deus,
Tem muita gente que pensa que está no caminho certo, mas está no caminho trilhado, delineado pelo próprio Satanás, porque ele é ardiloso e se traveste de anjo de luz, podendo ter inclusive boas obras aos olhos dos homens, boas obras e boas falas, e isso leva muita gente ao engano, porque o homem e a mulher têm o coração e o espírito facilmente enganados por coisas ditas, por coisas vistas. Os nossos olhos nos enganam e os nossos ouvidos também. Então ele é ardiloso e pode se travestir de anjo de luz. Ele pode fazer maravilhas para quem crê nele. Agora, paulatinamente, década após década, o diabo está fazendo as suas maravilhas, que são mentiras, muito bem travestidas, e estão levando muita gente à perdição. A perdição nessa vida e a perdição na vida eterna. Então não é maravilha, porque o próprio Satanás se traveste em anjo de luz. Em terceiro lugar, ele fomenta a mentira. Ele é o pai da mentira, das heresias. Toda mentira que não vem do coração do homem é com frequência gerada pela vontade de Satanás. Principalmente toda mentira que seja contra o Filho de Deus, contra o Evangelho, contra a soberania de Jesus, contra a sua divindade, contra a divindade do Espírito Santo e a natureza una também do Espírito Santo. Ele fomenta a mentira em todos os aspectos, principalmente toda a sorte de mentira contra a vontade de Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, o próprio Jesus diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Não há verdade nenhuma em Satanás. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele fomenta a mentira. Repito, a mentira contra o Evangelho, mentiras contra a própria igreja, mentiras contra a cruz redentora de Jesus, mentira contra a obra salvífica de Deus em Cristo Jesus, mentiras sobre a soberania de Jesus, contra a soberania de Jesus, contra a supremacia de Jesus e contra a unicidade e a divindade do Espírito Santo de Deus. Ele fomenta as mentiras, todas elas, mas principalmente aquelas pertinentes, aquelas que são específicas contra a vontade de Deus. Em quarto lugar, Satanás, o príncipe desse mundo, sustenta a falsa religião. Mas existe falsa religião? Eu ouvi dizer que todas as religiões levam a Deus. Mentira. Todos nós sabemos que isso é um aforismo mentiroso. Todas as religiões são iguais. Mentira. Cada uma delas sabe que é diferente da outra. Religião significa reconciliação. A palavra religião na Bíblia aparece principalmente com
o significado de reconciliação. E quem é o único reconciliador do homem com Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdadeira religião, é o verdadeiro reconciliador. Porém, Satanás fomenta a falsa religião, aquela que pode falar coisas lindas e maravilhosas, pode gerar grande afeto e também simpatia, mas também gera mentira e não reconcilia nenhum pecador com Deus. Então, Satanás tem essa característica, ele sustenta a falsa religião. A única e verdadeira religião é a que tem Jesus como seu reconciliador. O único poder espiritual que reconcilia o homem com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nos adverte. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, expressamente afirma que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, ele sustenta e sustentará até o último dia, até a consumação dos séculos, a falsa religião, aquela religiosidade, muitas vezes bonita, florida, agradável, que muita gente segue, mas que afasta passo a passo de uma verdadeira reconciliação com Deus. Porque somente Jesus é o nosso reconciliador com Deus. E como quinto e último exemplo, para não ficar longo esse vídeo, ele é inimigo de Deus. Sim, além dele ser real, ardiloso, além de fomentar a mentira e sustentar a falsa religião, ele é inimigo de Deus. É o inimigo número 1 de Deus. É o inimigo número 1 de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é Deus, é divindade, faz parte da triunidade santa. O próprio Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, Jesus diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem ele em mim. Ele não tem nada comigo, eu não tenho nada com ele. Assim nós vemos, apenas em 5 exemplos, o quanto ele é real, ardiloso, mentiroso, falsário e inimigo da obra redentora de Deus em Cristo Jesus. Fique atento às coisas boas e belas de Deus que estão à nossa disposição para a nossa salvação e o nosso aperfeiçoamento espiritual. Mas fique atento, você e a tua casa e a tua família e a tua congregação, contra a figura de Satanás, que é real, está ceifando almas, está ceifando vidas e trazendo muita desgraça e muito sofrimento e muito engano a pessoas que aparentemente estão falando coisas lindas, que aparentemente estão fazendo coisas corretas, mas estão servindo ao príncipe desse mundo, inimigo número 1 de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Cuidado, porque Satanás existe e ele está por aí. E pode estar buscando você, como busca a mim e a todos aqueles que amam a cruz de nossa redenção. Ele existe, está derrotado, mas temos que ter coragem de falar nele, porque a grande vitória dele tem sido o silêncio do homem cristão. Que Deus te abençoe e que você entenda isso, em nome de Jesus. Amém.